Mas se a batalha é grande, é porque a vitória é grande também, né? Se tem resistência aí, é porque estamos no caminho certo. Não é não? Podem sentar, irmãos. Às vezes eu penso isso. Às vezes, quando a luta está grande, eu falo, eita, que a vitória é grande, que a resistência está grande. Amém. Eu oro para que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês hoje e que haja uma genuína transformação naquilo que tiver que ser transformado. Vocês podem se sentar. Eu vou ler várias passagens, não é uma específica só. Mas antes eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui e também para quem está assistindo em casa, se estiver conseguindo ouvir, para responder. Eu queria que levantasse a mão aqui. Quem de vocês gostaria de ter bondade do Senhor, proteção dos anjos, que o mal fosse afastado, nunca passasse fome, sabedoria e entendimento e abundância de dias de vida com a atenção e cuidado de Deus? Quem aqui quer isso aí? Para quem não levantou a mão, eu vou fazer a pergunta de novo, porque eu acho que não entendeu a pergunta. Quem aqui quer bondade do Senhor, proteção dos anjos, que o mal seja afastado, que nunca passe fome, sabedoria e entendimento e abundância de dias de vida sendo cuidado e olhado pelo nosso Pai? Amém! Agora acho que todo mundo entendeu. A gente dá um alívio, tá bom, Espírito Santo? Eles não tinham ouvido a pergunta direito. Então, se você quer isso, e é tolice não querer, né? Eu queria ler algumas passagens para você, porque a Bíblia está repleta de promessas como essa. Mas a gente vai encontrar um ponto em comum para o cumprimento dessas promessas na palavra de Deus também. Eu vou ler várias passagens. E para a gente não ficar com muito tempo, até vocês procurarem todas, eu vou citar. Se alguém quiser anotar e depois compartilhar no grupo ou compartilhar no YouTube, tá bom? Então, eu vou ler aqui. A primeira que eu vou ler é Salmos 31, 19. Ele diz assim na palavra do Senhor: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que o temem. E qual operastes para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens? E em Salmos também, 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. E em Salmos 111, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do bom entendimento, e tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. E a última passagem que eu quero ler para você que levantou a mão e quer tudo isso, é em Salmos 33, 18 a 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos da fome. Amém. O que todas essas bênçãos têm em comum? Alguém sabe me dizer? O que todas essas bênçãos que eu acabei de ler têm em comum? Tem uma palavra que é comum a todas essas passagens e promessas que Deus nos fez na palavra dele. Qual é ela? Temor. Temor. Então, meu irmão e minha irmã, se você levantou a mão, é porque você quer e precisa dessas bênçãos. Agora, se para alcançá-las, você precisa de temor, você precisa hoje prestar atenção aqui para saber, primeiro, se você sabe o que é temor a Deus. Se você não confunde com outras coisas. E se você realmente tem temor ao Senhor. Isso é muito, muito importante para a tua caminhada cristã, para a tua vida e para que todas essas bênçãos se cumpram na tua vida e vou dizer até na vida dos teus. Senhor,
Pai querido, eu oro para que o Teu Espírito Santo hoje fale ao coração aqui dos meus irmãos que estão me ouvindo aqui pessoalmente, que estão me ouvindo na internet, ou que vão ver esse vídeo gravado depois, porque o Senhor vai levar esse vídeo para quem precisa, Senhor. Eu confio no Teu poder. Pai, que o Teu Espírito Santo hoje toque os nossos corações, sonde os nossos corações. Pai, coloque luz às nossas trevas. Põe à prova, Senhor, o nosso temor aqui hoje. Pai querido, nos mostra se nós realmente tememos a Ti, o que falta para nós tememos a Ti, da maneira que o Senhor espera que nós temamos. Amém. Amém. Eu oro hoje para que você, hoje, se transforme na presença do Senhor. Que se não há temor, que haja. Que o Espírito Santo hoje possa agir poderosamente no teu coração. Talvez você seja confrontada ou confrontado aqui hoje. É sinal que o Espírito Santo está tocando em você. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo, muitas vezes não é confrontada. Então, se você for confrontado aqui hoje, ou confrontada aqui hoje, dê graças a Deus. Porque o Pai só corrige a quem Ele ama. Amém? Então, se você está tendo uma presença corretiva do Senhor, é porque Ele te ama muito. Muito, porque um pai só corrige aqueles que ele ama. Bom, o que é temor? Alguém sabe me definir temor a Deus? Temor a Deus. Alguns falam que é obediência, outros falam que é adoração. Mas será que é só obediência? Será que é só adoração? É uma reverência. Às vezes alguns confundem com medo. Olha a importância da gente entender. Porque o temor do Senhor é até difícil da gente, às vezes, definir em palavras, porque ele é um sentimento que é o temor ao Senhor. Hoje a gente vai ter essa árdua tarefa aqui, de definir o que é o temor do Senhor. Eu quero falar primeiro que o temor do Senhor, ele diz ser um tesouro. Um tesouro. Em Isaías 33, 5 e 6, Isaías 33, na verdade o 6. 33, 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha que lindo. Colocar o temor do Senhor como teu tesouro. O que é o tesouro? É algo mais valioso ali na tua fé cristã. E o temor está sendo colocado aqui como uma fundação. Deus coloca o temor dele como uma fundação. Não adianta você construir uma mansão cheia de mármore, janelas maravilhosas, os melhores acabamentos, sobre uma fundação fraca. A primeira tempestade, essa casa vai ao chão. Às vezes é melhor você ter uma casa bem modesta, numa fundação forte. E o temor é essa fundação. É muito perigoso você se afastar do temor de Deus. É muito perigoso uma igreja se afastar do temor de Deus. Porque é a fundação. É a fundação, é ali aquela base. Não dá para começar a construir uma casa pelo telhado. A gente não consegue começar a construir pelo telhado. Às vezes você está procurando dons, às vezes você já está procurando as bênçãos, mas você esqueceu da fundação. Que a fundação é o temor ao Senhor. O temor, ele é base, ele é princípio para várias coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas o temor está ligado à salvação. O temor leva à salvação. E tem uma história na Bíblia muito interessante, que é a história de Cornélio. Cornélio, segundo a Bíblia, está lá em Atos. Atos 10, 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual faziam muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, a Bíblia coloca aqui que ele era um homem temente a Deus. E até aquele momento, a salvação, o que se achava ali, e até Pedro achava isso, era só para aqueles que eram judeus. Só que Deus colocou o temor ali no coração desse homem, e esse homem, ele foi levado à salvação. Apareceu um anjo para ele,
está escrito em Atos, depois se você quiser ler essa história, apareceu um anjo para esse homem e disse assim: o Senhor ouviu as tuas orações. O Senhor viu o que você faz e ouviu as tuas orações. Você vai fazer o seguinte, você vai chamar por um homem, ele está na casa de Simão, você vai chamar por ele, era Pedro, e ele vai te dizer o que você vai fazer. Ao mesmo tempo, Deus deu uma visão para Pedro. E é bem legal quando ele conta em Atos que Pedro saiu dos sentidos. Meio que ele foi arrebatado por Deus, assim, no espírito. E Deus mostrou para ele que estava vindo gente chamar ele para ir lá encontrar Cornélio. E nisso Cornélio já reuniu toda a família, os amigos mais íntimos, e mandou chamar Pedro. Pedro entendeu mais ou menos, mas obedeceu a Deus e foi para a casa de Cornélio. Mas na cabeça de Pedro, eu não entendi muito bem o que vai acontecer lá. Não sei se vai ser salvação, porque a salvação, até para Pedro, era só para quem era judeu. Não é para quem era assim como nós, não judeus, naquela época. E aí, Deus mostrou para Pedro o que Pedro tinha que falar ali. E olha que bonito, quando Pedro fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer? Para Deus não tem diferença entre uma pessoa e outra, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E nisso, ele fala para Cornélio, e as poucas palavras que ele fala, leva Cornélio a reconhecer Jesus como Salvador. E toda aquela casa se converte, e o Espírito Santo vem sobre eles. Olha que lindo. Eu quero ler para vocês o que Pedro falou. Eu sempre, como pastora, às vezes peço para Deus, falo: Senhor, coloca as palavras na minha boca, para que eu possa ser um instrumento para levar o teu povo para a salvação. E eu acho muito lindo quando isso acontece na Bíblia, e eu sempre fico prestando atenção como é que eles falaram. Porque às vezes é uma palavra tão pequena, algo tão assim, simples e singelo e que levou à conversão. Mas é que, na verdade, é a obra do Espírito Santo. Então, que você seja tocado pelo Espírito Santo nesse momento, que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que o temor a Deus te leve à salvação agora nesse instante. Que se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que o Espírito Santo possa te conduzir até Jesus agora nesse momento. E aí ele disse assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, João Batista. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Jesus. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram-no, penduraram-no no madeiro. A este ressuscitou Deus. Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos junto com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E esses dão testemunhos, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo teu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. Que Deus possa falar no teu coração que Jesus é o Filho dele, que ele enviou para te salvar. Que penduraram no madeiro, mas que Deus ressuscitou. E que por causa do Filho você tem comunicação com o Pai hoje. E que ele é o único mediador entre você e o seu Pai. Entre você e Deus. Que o temor do Senhor te leve à salvação e leve à salvação de toda a tua casa hoje. Aleluia. Temor é princípio. Princípio.
Deus fala isso na palavra dele, ó. Em Salmo 111, em Provérbios 9:10, ele fala, é o princípio da sabedoria e do conhecimento. O que é princípio? Princípio é algo que se você não faz, não vai acontecer aquele resultado. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com problemas nos olhos. Então, as pessoas às vezes me procuram porque elas não estão enxergando bem. Às vezes elas usam óculos, às vezes já foram diagnosticadas com problemas mais graves. Esse é o meu trabalho, essa missão profissional de ajudar as pessoas a enxergar melhor. E eu ensino para elas fazer isso por meio natural. Alguns exercícios que a gente usa como se fosse uma fisioterapia. Só que para ela conseguir melhorar, tem alguns princípios. Eu falo para ela assim, olha, se você não relaxar os seus olhos, não tem como você melhorar. Porque o relaxamento é um princípio. É princípio. Então, o princípio é algo ali que é fundamental. Se você não tiver o temor a Deus, você não será sábio. Uma pessoa que não é sábia é tola. Mas o princípio da sabedoria é o temor. Então, se você não cumpre alguns princípios, como você quer ter sabedoria? Às vezes as pessoas reclamam, eu tenho falta de sabedoria, ou as bênçãos não chegaram, minhas orações não são ouvidas. Volta para o princípio, volta para a fundação. Examina o temor que você tem a Deus. Examina. Deixa Deus examinar o seu coração. Só que você não pode confundir temor com medo. Como é que você vai ter intimidade com Deus, e é isso que Ele mais quer, se você tem medo? Você não tem intimidade com uma pessoa que você tem medo. Se você tem medo, você não chega nem perto dela. Não é medo de Deus. Porque essa palavra também pode ser utilizada nesse sentido. Mas quando você tem temor de morrer, temor aos homens te fazerem mal, isso é medo. Mas quando se refere a temor do Senhor, na palavra, não é medo de Deus. Deus quer intimidade com você. Ele não quer que você tenha medo dele. Você tem medo, sabe do quê? Só de pensar que você pode fazer alguma coisa que entristece o coração dele. Isso é um princípio do temor. É você se apavorar. Só o fato de você pensar que alguma coisa você pode fazer para ferir o coração do seu pai. Mas não é medo. Por isso que em João fala, o amor lança fora todo medo. E é verdade. Só que algumas pessoas confundem. Elas falam, eu amo a Deus, eu não temo a Deus. Deixa eu te contar uma história. E essa história, eu estava ouvindo uma pregação, e quando o pregador contou essa história, eu consegui entender o que acontece no nosso coração quando a gente desobedece a Deus. Ele disse que ele viajou, ele escreveu um livro, e um pastor, missionário, dono de televisão, leu esse livro e pediu para falar com ele. Então, ele viajou e foi. Só que esse pastor estava na prisão. Ele estava preso. Ele estava preso porque ele cometeu várias fraudes. E ele foi preso. E aí ele chegou na cadeia para conversar com essa pessoa. E essa pessoa estava totalmente quebrantada, chorando na presença dele, na presença do Senhor. E eles começaram a conversaram ali durante horas. E chegou um momento em que ele perguntou para esse pastor que estava preso por causa de fraude. Ele perguntou assim, em que momento você parou de amar Jesus? Quando foi que você parou de amar Jesus? E aí o pastor respondeu para ele assim, eu nunca parei de amar Jesus. E aí ele se assustou. Como assim nunca você parou de amar Jesus? Mas você cometeu tantas coisas e está aqui. Ele pensou isso. E fez uma cara de quem tinha pensado isso. Eu fico imaginando o rosto dele. Ele falou assim, eu não deixei de amar a Jesus. Eu deixei de temer a Deus. Amados, não se enganem. Quando você faz alguma coisa errada, muitas vezes você está ali, apaixonado por Jesus, com amor a Jesus, mas você deixou de lado o temor ao seu Deus, o temor ao Pai. Ou você acha que todas as vezes que você cai, você tem consciência e você está falando, não, eu não amo mais Jesus.
Se você perguntar isso para 99% dos cristãos, vão dizer, eu amo Jesus. Mas quando você examina, não foi o amor de Jesus com Jesus que foi abalado. Foi a falta de temor. A falta de temor é a base para qualquer desobediência. É a base para qualquer desobediência. Porque eu posso amar o meu pai, por exemplo, o meu filho me ama, mas ele me desobedece. Não é que ele deixou de me amar, entende? Como é profundo. Porque às vezes você acha que você declarou o seu amor a Jesus e que é só isso. Não é só isso. Deus está te chacoalhando aqui hoje, falando assim, volta para a fundação. Volta para a fundação. Se você está em desobediência, é porque o temor está indo embora. E escuta, temor, e quando o temor vai embora, é sinal vermelho, é alerta. O temor a Deus não pode sair do teu coração. Não pode sair do teu coração, porque senão a casa desmorona. Na primeira tempestade. E às vezes é um vento leve, mas você perdeu a fundação. Olha como isso é grave. E em 1 Pedro fala assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honra ao rei. Temor, honra e amor. Temor, honra e amor, no mesmo versículo. Por que será que está tão perto isso? Não é? Não se ama a um Deus que você não teme. Não se engane. Não se ama a um Deus que você não teme. Deus quer o seu temor. Deus quer a sua obediência. A palavra diz que Ele prefere a obediência ao sacrifício. Às vezes você acha que você está sacrificando muito, mas para Deus Ele só quer a sua obediência. Ele só quer que você volte. Ele só quer que você preste reverência à palavra dEle, reverência ao louvor, que você o louve todos os dias, que você o coloque acima de todas as circunstâncias, que você abandone os seus ídolos e coloque Ele acima de todos. Muito mais do que, às vezes, o sacrifício que você acha que está fazendo. O temor é a base. Sabe a base de quê? Da santificação. A palavra do Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. O que Ele quer dizer com isso? Ele quer que você se purifique. Quando você pediu perdão pelos teus pecados aqui antes da ceia, quando você ceiou, e se você teve um arrependimento genuíno, um arrependimento, ele não leva a um pecado recorrente. Recorrente, eu faço todos os dias o mesmo pecado. Desculpa, você não se arrependeu. Você se comoveu. Você se envergonhou, mas não se arrependeu. O temor é a base da santidade. Isso está em 2 Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor de Deus aperfeiçoa sua santidade. Entende que o temor a Deus não dá nem para ser resumido numa palavra? Olha o que Ele faz. Ele traz a obediência. Ele te ajuda a te santificar. Porque pecado recorrente nenhum fica de pé diante de um servo que teme a Deus de todo o teu coração. Não fica. Nenhum pecado é visto como acaso. Como, tá tudo bem. Não. Examina teu coração. Se você acha que um pecado é por acaso, você tem que verificar o grau de temor que você tem ao Senhor. É você, às vezes, sentir que você fez algo que entristeceu o coração do seu pai e isso acabar com o seu dia. Acabar com o seu dia. E você não voltar a fazer. Isso é ser temente a Deus. Isso é ser temente a Deus. Temor é mais do que adoração. É mais do que respeito. E algumas passagens da Bíblia, elas trazem temor junto com tremor, que é diferente. O
que é esse tremor? Esse tremor é aquela sensação diante da glória de Deus. E sabe por que eu acho que muitas pessoas desobedecem? Porque eles diminuem a grandeza de Deus. Adão e Eva, por exemplo, quando eles foram tentados, o que Satanás falou para eles? Come que você vai ser igual a Deus. Olha que pretensão! Eles acharam que ele podia ser igual a Deus, ou seja, eles diminuíram a grandeza de Deus. O próprio Lúcifer diminuiu a grandeza de Deus quando achou que ele tinha que ser adorado mais que Deus. Muitas vezes a gente desobedece porque a gente diminui a grandeza do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso de uma forma que a gente nem consegue conceber. Agora, se você perde essa noção... E sabe que é uma coisa muito interessante? Quando eu estava na faculdade a gente tem um laboratório de anatomia e fisiologia. E geralmente, geralmente, não é em todas as universidades, vem escrito assim na porta do laboratório: quem conhece o corpo humano não pode negar que Deus existe. De verdade. Isso em universidades, às vezes em livros, você vê isso. As pessoas falam. Sabe por quê? Quando você começa a estudar o corpo humano, eu gosto muito dessa parte, você já percebeu, então sou suspeita, mas eu adorava estudar. E não tem como você negar a Deus e a grandeza dele. Eu vou te dizer do olho, mas tem várias outras partes. Você tem milhares de células aqui na sua retina. Você não enxerga a luz. A luz vem, passa por várias camadas dos seus olhos, para chegar na sua retina. A luz é transformada em impulso nervoso. Vai para o teu cérebro de ponta cabeça e ao contrário. Teu olho direito manda aqui para o lado esquerdo, o olho esquerdo manda para o lado direito. Teu cérebro desvira as imagens, descruza, manda para cá, para o teu córtex aqui, que é a parte mais longe dos seus olhos. Aqui, nesse meio tempo, liga com a sua memória, com aquilo que você viu, com a nomenclatura que você já deu, aquilo que o seu pai te ensinou, todas as suas emoções, e você interpreta aquilo que você viu. Isso aconteceu agora. Em frações de segundos está acontecendo no seu corpo, de maneira que você nem pensa. Deus é magnífico, Deus é maravilhoso. Isso é um pouquinho da tua criação. A gente tem trilhões de células, gente. Trilhões de células. E dentro dessas células ainda tem várias partículas. Você faz um ponto de caneta num lápis, tem bilhões de átomos. E dentro do átomo tem partículas que ficam ali navegando assim por volta da matéria, daquilo que você pega, que você não consegue ver. E que está junto por causa de energia. Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que te faz tão perfeito e maravilhoso. É o Deus da grandeza. É o Deus que criou o céu, criou a terra, criou os oceanos. Todas as vezes que você for pensar, que você pode entender o pensamento de Deus, ou aquilo, o porquê, ou questionar, você tem que se colocar no lugar de criatura. Gente, Deus é muito maravilhoso. Deus é perfeito. Vem os cientistas ficarem loucos, querendo provar aquilo que a gente sabe que é o Espírito de Deus, que é o que mantém essas partículas juntas, por mais que elas não estejam juntas. É o invisível do Senhor. Então, não diminua a grandeza do seu Deus, isso vai aumentar o seu temor. Um Deus que mede os oceanos com a palma da mão, gente. Isso é a palavra de Deus. Eu lembro quando o Márcio pregou aqui, o pastor Márcio pregou aqui, e falou, às vezes a gente quer medir Deus com as nossas medidas, a gente acha que ele é igual a nós. Gente, não é. Não tente medir Deus com as suas medidas, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, tão onipresente, tão onipotente. E não diminuir Deus aumenta o seu temor. E muitos dos que não temem a Deus não entendem a grandeza dele. Diminuem ao seu Deus. Eu vou ler aqui algumas frases que foram as melhores que eu encontrei para definir o temor do Senhor. E eu quero que a cada uma delas você sonde o teu coração. Que o Espírito Santo fale agora aos teus ouvidos. Espírito Santo, eu te peço que não sejam sussurros e sim gritos. Que se em algum momento você não está seguindo aquilo que essas frases vão te dizer, que você possa mudar e que você possa se arrepender hoje. Essas frases, elas estão... Quem falou isso foi a melhor definição que eu encontrei de temor.
E temor a gente não consegue definir numa frase só, então é um conjunto de frases. É um pastor que se chama John Bevere. E ele é maravilhoso, ele fala muitas coisas, muito usado por Deus. E eu vou ler aqui para você. Temor do Senhor é o profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir a Deus o mais elevado lugar de honra em tua vida. Ele tem o mais elevado lugar de honra na tua vida? Ou é o dinheiro? Ou é o emprego? Ou é o filho? Ou é o marido? Ou é o amante? Ou é a namorada? Ou é a casa? É atribuir a Deus o mais elevado lugar de honra em tua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da tua presença e da maravilha da tua palavra. É a grandeza de Deus. É a maravilha e o tremor causado pela sua presença manifesta. Tem gente que não tem reverência à palavra de Deus. Às vezes está ouvindo a palavra de Deus, às vezes vai ao culto, fica pensando em outra coisa. É o tremer profundamente com reverência diante do privilégio da presença do nosso Deus maravilhoso. É adorar apenas a Deus, com louvor apaixonado e agradecimento contínuo. Louvor apaixonado e agradecimento contínuo só a Ele. Será que você tem rendido louvor a outros que não sejam a Ele? Será que o teu louvor não é mais apaixonado como antes? Será que você não agradece como antes? Temer ao Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, é fazer do interesse dEle o nosso interesse. Olha aí, Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Você odeia o que Ele odeia? Ou você anda amando o que Ele odeia? Ou você anda fazendo o que Ele odeia? Você ama o que Ele ama? Ou você anda odiando o teu irmão? Ele ama o teu irmão. Ele ama a tua irmã. Ele ama aquela pessoa que te fez mal. Ele ama. Você tem amado o que Ele ama? Isso é temor a Deus. Temor a Deus é a disposição interna que produz pavor diante do simples pensamento de ofender a Deus. Simples pensamento de que você pode ofender a teu pai tem que te causar pânico. Se não está te causando, mede o nível do teu temor. O temor faz com que nem o menor pecado seja visto de forma casual. É submeter a nossa vontade a Ele. Será que você está pedindo para Ele fazer a tua vontade? Quando você ora, quando você pede? Ou será que você pede no final para Ele fazer a vontade dEle? Gente, isso é muito sério. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, que a gente esquece desse pequeno detalhe. E a gente pode apresentar ao Senhor as coisas que a gente quer, mas a gente tem que sempre falar, Senhor, mas que faça a tua vontade. Esses dias mesmo, a gente estava conversando com o nosso pequeno, e tem a possibilidade de uma amiga que ele gosta muito sair da escola. E ele, mãe, ora para ela não sair. Né? Ora, Bruno, para ela não sair. Aí o Bruno virou para ele e falou assim, olha, nós vamos orar da seguinte forma. Senhor, o Benjamin não quer que ela saia, mas que seja feita a tua vontade. Que se for o melhor para ela, que seja feita a tua vontade. Ele não quer, mas que seja feita a tua vontade. Você precisa orar assim. Você não pode pedir a Deus para fazer todas as tuas vontades, porque Ele sabe qual é a melhor coisa para você. Você não sabe. Lembra da grandeza dEle? O Criador dos céus e da terra, do átomo de você inteiro, do teu corpo. Ele sabe mais do que você. E o temor vai acessar o conhecimento de Deus. O temor é o acesso ao conhecimento de Deus. É você ver como as pessoas com os olhos dEle. É você entender que os planos dEle são maiores que os teus. Será que você teme a Deus?
É uma limpeza e purificação contínua e que dura para sempre. Será que você está se limpando continuamente? Eu cheguei à conclusão que eu tenho que pedir perdão todos os dias. Todas as minhas orações. Se você não faz isso, comece a fazer. Peça perdão todos os dias. Isso vai trazendo à tua memória coisas que você não pode repetir. E a nossa natureza, ela é pecaminosa sim. Mas o temor ao Senhor faz com que nenhum pecado seja visto como casual. Então peça perdão. Gente, arrependam-se. Pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus por cada item desse que você não cumpriu. Ou deixou de cumprir em algum momento da sua vida. Pede perdão a Ele se você não colocou Ele no devido lugar. Se você não o adorou mais apaixonadamente. Se você não respeitou e reverenciou a palavra dEle. Se você não amou o que Ele ama, não detestou o que Ele detesta. Se você não se livrou de pecados e não se purificou eternamente e continuamente. Deus está pedindo aqui para vocês hoje, e eu vou orar por vocês para encerrar por aqui. Me colocando na presença dEle por vocês. E que vocês possam, sinceramente, colocar agora na presença do Senhor, porque o perdão, ele é aquilo que fecha as brechas. Às vezes você fica perguntando assim, nossa, por que Satanás entra na minha vida tanto? Por que essa brecha está aberta? Arrependa-se. O perdão é o que fecha as portas para Satanás. O perdão é o herbicida que mata as ervas daninhas que estão prejudicando a sua vida cristã. Amém? Que você possa orar comigo nesse momento. Senhor, Pai querido e amado, Senhor, nós estamos nos colocando aqui na Tua presença, Pai. Pai querido e amado, Senhor, nós viemos aqui exaltar a Tua glória, a Tua honra e o Teu poder. Tu és santo, 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 que Seu nome seja santificado e glorificado nesta noite. Pai querido, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, e eu me identifico com todos os irmãos que estão aqui e online. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela falta de temor. Nos perdoa, Pai querido, por tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o Teu coração. Pai querido, aceita o nosso perdão e o nosso arrependimento genuíno. Por todas as vezes que nós nos referimos a Ti sem a reverência, sem o respeito. Por todas as vezes que nós não o honramos como deveríamos honrar. Pai querido, nos perdoa. Nos perdoa porque às vezes a gente coloca as nossas necessidades num pedestal e tira a Tua glória do pedestal do nosso coração. Pai querido, às vezes nós colocamos pessoas, coisas e situações no lugar que é só Seu. Pai, nos perdoa por às vezes querer e desejar coisas que são a nossa vontade e não a Tua. Paizinho, nos ajuda, tira essa vontade do nosso coração, Senhor, e faz a Tua. Nós estamos aqui nos declarando como pequenos, Pai, como errantes, mas como tementes a Ti, Senhor. Eu quero aqui reforçar com todos os irmãos que estamos aqui, o temor a Ti. Pai querido, nós Te adoramos com toda a paixão. Nós reverenciamos ao Teu nome. Nós Te respeitamos e amamos o que o Senhor ama. Nós declaramos aqui que detestamos aquilo que o Senhor detesta. Nós declaramos aqui, Senhor, oh Pai querido, que nós não vamos ver agora um pecado como casual. Que nós não teremos mais, Senhor, falta de purificação diária e busca pela santidade como tem que ser, como a Tua palavra manda. Pai querido, nós declaramos aqui o temor a Ti, um temor sedento pela Tua sabedoria, pelo Teu conhecimento, pelo Teu entendimento nas nossas vidas. Nós clamamos aqui salvação, Senhor, salva as nossas almas, salva as almas das pessoas da nossa família, das pessoas que a gente ama, que o Seu temor possa atingir o coração delas, Senhor. E que nenhum pecado fique de pé, que nenhuma sombra fique de pé, que nenhuma treva fique debaixo dos tapetes, Pai. Expõe mesmo, Senhor. Expõe para que haja arrependimento, Pai. Expõe para que haja arrependimento. Pai, mostra para os Teus filhos aqui que o Senhor quer que eles se arrependam, Pai.
Pai. Espírito Santo, coloca luz às nossas trevas. Não deixa mais ficar guardado, Senhor. Não deixa mais ficar guardado dentro do armário. Não deixa mais ficar guardado embaixo do tapete, Senhor. Atrás da porta. Que o Senhor abra as portas. Que se você tem pecados que você comete a 4 paredes, que você se arrependa agora em nome de Jesus. Que você se arrependa daquilo que você faz pela carne. Que você se arrependa agora de pornografias, de mensagens trocadinhas com aquela pessoa que você não devia trocar, de sorrisinho que você não tinha que dar. Senhor, nós pedimos aqui pecado por toda perdão, por toda infidelidade, por toda infidelidade carnal, por toda infidelidade espiritual. Senhor, nos perdoa se muitas vezes nós idolatramos o que não deveríamos ter idolatrado, se nós somos infiéis espiritualmente. Pai querido, nos perdoa. Pai querido, vem com a tua misericórdia agora. Senhor, vem com a tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor venha agora com o teu amor incondicional, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, nos abraça, Pai. Nós pedimos perdão. Que o Senhor venha agora com a tua misericórdia, Senhor, e cuide de nós. Deus, cuida da gente. Deus, não nos tire a tua presença, que é algo mais valioso que o ouro e a prata, mais valioso do que qualquer coisa nas nossas vidas, é a tua presença, Senhor. Cuida de nós. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.